pessoal, muito boa noite. Aqui quem fala é a pastora Cristiane Venturotti e nós estamos aqui para uma live extraordinária, Mulheres Posicionadas. Eu amo esse assunto, eu amo esse tema, foi algo que o Senhor ministrou ao meu coração para eu trabalhar com mulheres sobre posicionamento, né? Sobre estar direcionada pelo Espírito de Deus, pela palavra, pela coragem, pela ousadia, pela fé. Então nós estamos aqui, eu tô alegre de poder estar aqui também com você, né? Já vou convidando aqui a mulherada para estar conosco e vai ser um prazer se você puder entrar, você que for entrando, né? Já vai comentando aí, já vai se sentindo amada, se sentindo aí, né? Tocada pelo Senhor, porque Deus vai falar conosco. Eu estou chamando aqui. Hoje a gente vai estar com uma mulher maravilhosa, que eu amo muito, missionária Michele Francis. Ela tem muita experiência para passar pra gente e com certeza vai ser incrível. Vamos aqui, eu tô marcando aqui as pessoas, convidando a mulherada para estar conosco. Faça aí o mesmo, manda aí o aviãozinho, né? Essa live para que as pessoas possam estar aqui com a gente. É uma honra, né? É um privilégio fazer parte de um projeto tão abençoador e abençoado, que é estar falando sobre posicionamento, sobre estar fazendo aquilo que Deus quer da nossa vida. Isso é muito importante. Já vou convidar aqui a missionária Michele para estar conosco, para trazer uns 5 minutinhos, mas peraí que eu vou convidar ela aqui. Deus. E vamos entrando aí, o pessoal vai entrando. E falar de posicionamento é muito legal, né? Porque a gente... Pai, Senhor, amada! Ah, minha amada! Senhor! Ô, Glória! Glória! Boa noite! Bênção! Eu tava aqui, eu entrei uns minutinhos atrasada aqui. Sem problemas, fique à vontade. E aí eu falei, gente, que eu gosto de entrar 8 horas em ponto. Eu falei, 8h07 eu não tinha entrado. Ai, Jesus! Ai, que alegria ter você aqui. Uma honra, né? Uma mulher maravilhosa, uma mulher admirável, né, Michele? A missionária Michele, eu vou te apresentar, viu? Depois você se apresenta. Eu conheci ela num movimento de escrita, né, do livro. Na verdade, eu fui fazer um lançamento de um livro. O meu primeiro livro, Elas Unidas por um Propósito, e ela estava lá. E ela até deu uma palavra, foi bem bonito, foi assim, né? A gente sentiu a presença de Deus. Naquele dia eu conheci ela, depois a gente continuou, né, se comunicando e a gente participei de uma conferência que ela faz em São Paulo aí, que depois ela pode falar sobre isso, que é muito extraordinário, com pessoas, um monte de mulher, é incrível. Eu amei participar. E depois a gente fez o método CIS juntas, na coincidência, né? Jesuscidência. Não foi combinado, a gente não marcou, chegou lá no método CIS ano passado, nos encontramos, né? E a gente ficou junto ali. E assim a gente está caminhando, né? Eu gosto muito, né, Michele? Você é uma bênção, mulher de Deus, uma mulher que tem uma experiência grande com o Senhor para nos transmitir, para passar. E ela vai e volta, né? São Paulo, Recife, vai e volta. E Michele, se apresenta para nós aí. Quem é a Michele? Né? Eu já sei quem é a Michele, amo a Michele. Michele é uma referência de mulher de Deus. Agora se apresenta para quem está entrando aí para nós. Uma honra ter você aqui mais uma vez. Eu tô alegre. Amém, gratidão. Eu quero agradecer o convite. A honra é recíproca, toda nossa. Uma alegria imensa poder também compartilhar do que o Senhor tem feito, de quem o Senhor é, com você, uma mulher de Deus também, referência, mãe, esposa, pastora, gratidão. Para vocês que estão aí entrando, que ainda não me conhecem, sou Michele Francis, como a Cristiane falou, a pastora falou de Recife. Estou aqui para viver a missão. Eu gosto muito de ser chamada de missionária, porque é algo que arde em meu coração há muitos anos, é a missão. E a missão, o compromisso com a missão, estar disposta a viver a missão é algo que tem me colocado em movimento, é o que realmente motiva e me faz realizar algumas coisas com as intenções certas. Porque não basta tão somente fazer, mas fazer com a intenção certa, não é verdade, amada? Verdade, Então, verdade. para todos vocês, a paz.
E a Cristiane me convidou para falar sobre um tema bastante desafiador, pastora. Pois, né? Eu amo esse tema. É desafiador, mas a gente fala sério, né? Nós somos mulheres posicionadas, eu considero, apesar das nossas falhas, né? Porque a gente não é perfeita, mas assim, eu me considero uma mulher posicionada naquilo que Deus tem. Eu considero você uma mulher posicionada naquilo que o Senhor chamou, lógico, na nossa limitação. A gente sempre vai estar, vamos dizer assim, precisando um pouco mais, fazer um pouco mais, né? Mas a gente não está parada, né? A gente está posicionada naquilo que o Senhor tem para nossa vida e caminhando. É desafiador, mas deixa Deus te usar, que eu tenho certeza que você tem muito para entregar para nós aí. Então, justamente, né, o posicionamento, e a gente sabe que tudo comunica. Eu quero trazer, antes de falar sobre posicionamento, a questão de muitas vezes nós não nos posicionarmos da maneira coerente com o papel que nós devemos executar para cada personagem. Como assim, Michele? Você sabe que nós temos várias áreas das nossas vidas. Você é mãe, você é esposa, é pastora, tem área profissional. Então, para cada área, na saúde, nas finanças, nós temos um personagem, um papel a executar. E isso requer de nós um posicionamento. E como nós vamos nos posicionar de maneira coerente com o personagem que nós queremos vivenciar para atingir o estado desejado, ou seja, a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente sabe que tudo comunica. Então, todas as vezes que nós fazemos algo ou não falamos, é um posicionamento que nós tomamos. E nós, agora, enquanto igreja, não podemos ficar, como você falou anteriormente comigo, em cima do muro. A gente sabe que em cima do muro é morno, é frio, e Deus até vomita. Vomita, é verdade. E eu aprendi algumas coisas que, em algumas áreas, eu tenho sim tomado um posicionamento coerente com o que Deus quer para a minha vida. Porém, em outras áreas, eu preciso ainda me posicionar de forma coerente com os meus objetivos. Mas a toda, pastora, é o seguinte: o que nos impede de ter esse posicionamento? Né? O posicionamento já é uma resposta de algo que já está muito estruturado em nós. A começar de um relacionamento com Deus, conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, conhecer quem somos em Deus. Falamos muito sobre identidade, não é verdade? E saber o que Deus quer que nós façamos. E eu aprendi que o orgulho e as manifestações do orgulho nos roubam de ter esse posicionamento. Verdade. Então, são muitas manifestações do orgulho. Eu tive o privilégio agora de mergulhar no CIS Evolution. Você já fez o CIS Evolution? Não, ainda não. Ai, amada, você precisa fazer. Eu estive agora lá em Orlando, fiz o CIS Evolution. E o Paulo Vieira traz muito a luz, a clareza sobre manifestação do orgulho. E eu tive a consciência de que, realmente, em algumas áreas da minha vida, eu não estou posicionada de forma coerente ou congruente com os objetivos, com o estado desejado que Deus quer para mim, para você, para todos vocês que estão nos assistindo, de ter uma vida plena. Agora, antes de continuar, estou falando que o meu áudio está falhando. Tá falhando ainda? Quem falou foi Tuíra de Andrade. Tá falhando ainda, amada? Vocês estão assistindo a live? Tá falhando o áudio? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Para ver se a gente não perde. A paz, meus amados, vocês que estão na live. Alguém pode dar um ok, um joinha aí? Se tá dando para ouvir bem, se tá falhando. Ainda continua falhando o áudio? Fala aí, Michele, para ver. Tá me ouvindo? Eu tô. Então, Vamos vamos lá. continuar. Tá falhando, ela tá falando. Sério? Aí você está me ouvindo? Eu acho que pode ser a internet dela, ó, porque a outra falou, a Fátima. Tia Fátima, Deus abençoe. Beijo, Pai do Senhor. Tem um monte de pessoas aqui. Peraí, vamos falar com o pessoal aqui, né? Antônio Carneiro, Pastor Augusto Serra tá aqui.
Leci Arruda, Gerson Mendes, né? Yasmin, Fátima, Kátia, minha mãe tá aqui, ó. Reinaldo dos Santos, Paulo Anche, né? Ítalo Soares, José Roberto, Tuira de Andrade, Marcelo, Gabriel. Quem mais? Gerson. Gente, tá entrando um monte de gente. Tati, sejam bem-vindos, tá? Nós vamos continuar a live. Eu acho, Tuira, né? Que a sua internet talvez esteja ruim, porque nós estamos tendo um feedback aqui, ó, que a internet está boa das pessoas. Então, pode ter falhado aí. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Vamos Deus abençoe vocês, fica conosco. lá. Antes de continuar, vocês que já estão na live, se vocês puderem, envia essa live já para outras pessoas, para estarem participando conosco, ouvindo aí o que a missionária Michele tem para falar com a gente. Amém? Amém, amém. Então é isso. Qual posicionamento Deus espera de nós para cada área das nossas vidas? A gente precisa entender que para cada área existe um posicionamento, um papel, um personagem. E como mãe, temos um personagem, como gestora, como profissional, na área espiritual, como filha de Deus. E o que é que tem nos roubado? São as manifestações do orgulho. E eu percebi que em algumas áreas da minha vida, eu não estou tendo o posicionamento correto por causa de algumas manifestações do orgulho. No meu caso, aqui eu identifiquei muito bem a zona de conforto, a falta de responsabilidade, a ausência de autorresponsabilidade. Então, manifestações de orgulho, vaidade, arrogância, mentira, soberba, nos roubam de termos esse posicionamento. Um posicionamento que vai nos conduzir ao estado desejado pleno, que é a vontade de Deus. Então, principalmente para as mulheres hoje, eu passei aproximadamente 15 dias nos Estados Unidos e a demanda para a mulher também, aqui, assim como no Brasil, é muito grande. Ser mãe, trabalhar, ser esposa, cuidar de si mesma. Então, além de ter gestão de tempo, nós precisamos realmente ser humildes para entender o que é que está acontecendo com cada um de nós, que muitas vezes somos roubados de ter o posicionamento correto. Não é verdade? Então, não adianta a gente se enganar, mentir para nós mesmos, que a mentira também é uma manifestação do orgulho, e dizer tá tudo bem. Né? Então, com humildade, com verdade, com coragem, a gente precisa reconhecer, olha, esse resultado nessa área não está tão bom. Por quê? Né? Eu não vou entrar profundo nisso, mas a gente sabe que o orgulho vem da rejeição e que precisamos desse processo de cura. Mas quero saber de vocês, que neste momento vocês parem um pouco, olhem para a sua vida, para seu papel de mãe, papel de pai, papel de esposo, de esposa. Eu sei que tem mulheres, a grande maioria, mas tem os homens também na área das finanças, da saúde. E como tudo comunica, não existe uma falta de posicionamento. Existe um posicionamento incoerente com o papel que nós devemos executar para viver o personagem, a fim de termos uma vida plena, de desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela vossa mente, entendimento, para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, precisamos transformar a nossa mente, treinar a nossa mente, nosso espírito, para cada área das nossas vidas. E hoje, a zona de conforto, a conformidade, a falta de ambição, enfim, uma falta de visão clara, N razões nos roubam. E muitas vezes estamos no automático conformados. E a conformidade tem roubado. A falta de ambição tem impedido, matado as pessoas de terem uma visão clara e positiva de futuro. E aí transfere a culpa, a ausência de autorresponsabilidade. E essas manifestações de orgulho amarram, aprisionam a nossa identidade. E aí, sem essa clareza, não sabemos quem somos, não sabemos o que devemos fazer. Cadê o posicionamento?
Não é que nós não tenhamos um posicionamento, é o posicionamento que está incoerente devido a algumas razões. Existem razões. E eu quero salientar uma causa, chama-se ansiedade. Agora, O mal do século, né, missionária? trazendo para o pilar espiritual. Relacionamento com Deus. Antes mesmo de ministério. Porque você sabe que o ministério já é a nossa contribuição, a nossa entrega. Sim. Relacionamento com Deus. O quanto pessoas têm sido roubadas de um relacionamento com Deus, de acordo com o que o Senhor espera de nós, o posicionamento nosso de filho, por causa da ansiedade. Então, existem várias estratégias da mídia, do governo, do próprio ser humano, a dificuldade em adiar o prazer imediato, o agora, o pensamento acelerado, né, o ativismo. Então, muitas vezes ficamos nessa atividade ansiando, ansiando, ansiando. Mas como nós vamos nos posicionarmos para cada área das nossas vidas, a fim de que nós vivenciamos os papéis, os personagens devidamente corretos para que nós construamos uma vida plena. Primeiramente, é entregar ao Senhor e lançarmos a ansiedade nele. A palavra do Senhor diz: lançai sobre mim toda a ansiedade. Mas a palavra diz sim, a palavra diz muitas vezes, pastora, nós sabemos que cognitivamente temos o entendimento, mas não basta só cognitivamente, não basta só conhecer, é tempo de ver essa verdade. A questão é, precisamos viver a verdade da palavra do Senhor. Se nós não conseguimos viver, nós não vamos ter um posicionamento coerente. Sim, verdade. Como cada um de nós tem vivido. Porque para cada área das nossas vidas, temos uma jornada, um posicionamento para cada área. Se não temos, somos roubados. Mas, independente da área, precisamos, primeiro passo, lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. Amém. O Brasil, hoje, você sabe, é um país, um dos primeiros no ranking de ansiedade. Eu brinquei que é o mal do século hoje, né? A ansiedade é. Até os adolescentes, né, que eram para estar, né, não tem muita, digamos assim, compromisso ainda de responsabilidades, né, como um adulto, mas eles já são ansiosos, já tem que ir para psicólogo, ou seja, por isso que eu falei o mal do século, né? A ansiedade realmente. Eu quero até trazer a menção que nós estamos vivendo o mês de Setembro Amarelo, e eu vi um post recentemente no Instagram que o índice de suicídio aumenta muito nos adolescentes. Tá vendo? E aí, qual é o posicionamento agora que as mães, que os pais estão tomando? Compete a responsabilidade dos pais. Sim. Você que é mãe, tem duas filhas, você que é esposa, sabe que tem que ter um posicionamento. E se é a omissão, o silêncio, também é um posicionamento. E aí você fica não só do lado, não só em cima do muro, você fica do outro lado. Quando você deve dizer um eu te amo e não diz, quando você deve abraçar e não abraça, quando você deve impor limites aos seus filhos e não impõe, quando você deve construir uma relação de pertencimento, de importância, de conexão, de autorresponsabilidade, de generosidade, de crescimento. Tudo isso para que os filhos sintam-se dentro de uma estrutura familiar pertencente e não cresçam adolescentes marginais. Verdade. Experiências que criam boas memórias. É responsabilidade dos pais. Então, Sim. o que está acontecendo com as crianças, com os adolescentes, e reverberando para os adultos, se não forem curados, se não ressignificarem, é consequência das ações e omissões dos pais. É fato. E eu quero trazer também a responsabilidade para o papel de mãe.
Você sabe, mãe. Eu também fui mãe, tive um filho que, você sabe, morreu por suicídio. Alguns não sabem. Tive um filho, João Pedro, que morreu por suicídio há anos atrás, aos 20 anos de idade. Tive também, não é me culpando hoje, mas eu tive também o meu posicionamento de mãe, correto? Então, eu não Sim. transferi, não. Eu tive que olhar para mim, como é que eu desenvolvi o meu papel de mãe? Como foi que eu desenvolvi a personagem, a Michelle mãe? E eu aprendi com alguns erros, com algumas omissões. Como eu deveria ter feito e não fiz, eu quero chamar a atenção justamente também para isso, com as mães. Não adianta depois culpar os filhos. Eu vejo muitas mães reclamando, criticando, julgando os filhos, os comportamentos dos filhos. Uma certa vez eu estava em uma mentoria e falei para uma mãe, mas seu filho está se comportando assim porque sementes foram plantadas. É. É? Infelizmente. Infelizmente, essa é a real, né? É. Não tem jeito. E assim, às vezes eu vejo isso principalmente assim no meio, né? No meio cristão existe muito isso dos líderes evangélicos, né? Eu como pastor eu posso dizer isso. É, principalmente pastores, filhos de pastores, a gente vê que eles são, digamos assim, parece que falta, né? Uma ausência, porque aí os pastores em geral, lógico que é de um modo geral, viu? Tem exceções. Sim, Mas assim, a gente ouve muito testemunho, conhece muitas histórias, né? De que cuidou das pessoas e esqueceu o seu próprio lar, né? A sua própria casa, no sentido do ensinar a Cristo, né? Do passar esse tempo também, porque eu creio assim, eu tenho filhas pequenas ainda, né? sim, Mais ou menos pequenas, adolescentes, né? Mas assim, requer uma atenção, né? Elas querem ter atenção, elas querem ter tempo ainda de qualidade. Ainda está nesse momento, porque chega um momento que diminui bastante isso, mas então eu vejo que às vezes o, as pessoas em geral, né? Eu falei pastores porque eu conheço muitos casos e é verdade, a gente acaba se cuidando muito dos outros e deixando um pouco, né, de cuidar dos nossos mesmo. Então, assim, é um perigo, né, missionária? é. Porque lá na frente há uma colheita, né? É o que você está falando aí. Exatamente. Inclusive, a nossa missão é crescer e contribuir. A palavra Isso. amar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós nos tornamos hospedeiros na execução de qualquer papel para vivermos um personagem, significa que há uma disfunção. Uhum. Não é verdade? Há uma disfunção. Tem raiz na rejeição, pode ter raiz nos padrões familiares, enfim. Isso aí é cada caso específico. Mas não é o normal. Verdade? É verdade. Realmente encarar tudo isso com muita maturidade, porque muitas vezes a falta de consciência, o ativismo, a agenda muito ocupada, né? Porque o inimigo está utilizando de todas as estratégias. Verdade. E roubar principalmente o tempo e a atenção. Porque quando nós colocamos tempo e atenção, foco para cada área, para cada papel e para cada personagem, na intensidade devida, nós vamos ter resultados positivos. Então, quando o nosso tempo é roubado, não colocamos tempo e atenção no casamento, nos filhos, as consequências virão. O pai É. falou lá em Orlando que lá nos Estados Unidos é cemitério de casamento de brasileiro. É mesmo? Porque os casais chegam lá, os brasileiros querem trabalhar, 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 colocam muito foco no trabalho, nas finanças, no profissional, não dedicam tempo de qualidade e atenção, por exemplo, ao pilar conjugal, aos filhos. Uhum. E aí tem as consequências. Quando Claro. nós não fazemos, nós negligenciamos, nós omitimos, também há consequência. Um outro problema, tempo de mesa. Está sendo roubado. E nos Estados Unidos, você sabe, aquela cozinha americana, então não tem aquele tempo É. de mesa de qualidade, de conexão, de Nem, diálogo. é. Isso rouba.
Então, são muitas estratégias que o inimigo está utilizando. E se nós não percebermos, não identificarmos e distraidamente negligenciarmos a tudo isso, seremos roubados e viveremos uma vida ansiosa. Ela traz um grande prejuízo, que é nos roubar de uma vida plena, de paz, de prosperidade, do relacionamento com Deus. Eu quero pedir permissão aqui, você falou de ministérios, de pastores, justamente, uma coisa é o ministério, é o nosso fazer, outra coisa é o nosso ser, é a nossa relação com o Pai. Então, às vezes, há uma confusão, não há tão clareza. E os pastores, os líderes espirituais, se envolvem tanto com o ministério, focam tanto no fazer, né? E invertem o drive de crenças, estão fazer, mas cadê o ser com o Pai? O coração voltado com o Pai, o relacionamento de Pai. Então, são roubados de conhecer mais a Deus, são roubados de conhecer mais quem são em Deus, sua identidade, para daí saber o que Deus quer que faça. Então, fica uma piração muito louca, não é? Isso mesmo. Isso, começamos a agir, o ser humano começa a agir de forma independente. E aí é outra questão. A ansiedade vai conduzir pessoas a agirem com a força do seu braço, com independência, com autossuficiência. Isso rouba o quê? A dependência de Deus. Porque para qualquer papel, qualquer personagem, o que nós precisamos entender é que o posicionamento que Deus espera de nós enquanto filhos é dependência. Mas até chegarmos nesse nível de dependência, precisamos lançar sobre ele a ansiedade, conhecê-lo, confiar nele, para até então depender dele. Amém. E se isso o posicionamento é um posicionamento incoerente, incongruente com a palavra. Porque para vivermos a palavra, esse posicionamento pressupõe um outro posicionamento que eu entendo: renúncia. Necessário demais, né? Não é? Renúncia. Aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Então, são os valores, são pressupostos imprescindíveis para a vida de qualquer papel, qualquer personagem. Seja no seu profissional, seja na igreja, seja na família, seja como mãe, como pai, seja no que tange a respeito à saúde, não importa. E é isso que nós precisamos aprender, pastora, vocês que estão aí nos acompanhando. É lançar sobre o Senhor a ansiedade e confiar nele. Amém, amém. Estar de acordo com a própria vontade do Senhor. Isso quer dizer renúncia. A questão é o quanto temos vivido isso. Verdade. Tá cortando seu áudio, viu? Agora começou a cortar. Deixa eu ver aqui. Tá cortando algumas palavras que você está falando. Eu acho que é a minha bateria. Então não adianta querer viver uma missão, seja ela qual for, qualquer área, se antes não entendermos quem somos e não estivermos dispostos a renunciar, a lançar sobre ele a ansiedade. Licença aqui um minutinho. A lançar sobre ele a ansiedade, a renunciar. Não adianta, porque se nós não fizermos isso, cai justamente no hospedeiro, cai no orgulho, cai na vaidade, cai na zona de conforto. Verdade, né? Por exemplo, para renunciar, precisamos sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, porque a gente precisa olhar para a nossa realidade, olhar para os nossos resultados. Realmente, eu tenho sido essa pessoa, eu tenho me causado mal, eu tenho também prejudicado, feito outras pessoas sofrerem pelas minhas atitudes, pelas minhas omissões. Então,
é o querer a transformação. Não há transformação, não há mudança de posicionamento se não, de fato, nos colocarmos diante da luz e deixa eu só colocar aqui para carregar um pouco e entendermos quem temos sido e querermos essa transformação. Mas quem está disposto a fazer? E mais, fazendo isso, tendo essa consciência, a humilhação. Né? Após o entendimento, confessar, se arrepender, se humilhar. E deixar que fique para trás, e que tudo se faça novo. Eis que faço coisas novas. A palavra do Senhor diz que nós somos novas criaturas. Nós não vamos viver conforme novas criaturas, tendo a mesma maneira de pensar e tendo o mesmo posicionamento. Tem como. Para isso, a gente tem que encarar, tem que querer. E, mais uma vez, nessa imersão, é muito bom, eu recomendo. Você já fez quantas vezes o CIS? Uma vez? O CISO, então, esse ano que eu ia fazer de novo, eu cheguei, né? Eu também fui para os Estados Unidos, eu cheguei, tipo assim, uma semana antes, aí foi, não deu para fazer. Mas enfim, eu vou fazer de novo. Tem que fazer. Eu já venho na jornada há 8 anos. É outro ponto que eu quero chamar a atenção. Não é, eu fiz uma vez. Não, a jornada não para, sabemos disso. Né? Então, há 8 anos que eu venho nessa jornada de busca pela transformação. E só com essa consciência, se humilhando e reconhecendo, é que a gente vai conseguir ter novos posicionamentos em cada área. Por exemplo, o meu desafio grande, a saúde. Se eu olho para o meu resultado com obesidade, eu trago muito esse exemplo porque é muito real para mim. Orgulho, falta de responsabilidade, zona de conforto, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa reconhecer, se arrepender e mudar. Mas o que o Senhor quer de nós hoje é arrependimento, transformação e aí dependência. Eu tenho realmente, assim, comigo que vigiar muito nesse sentido. Porque eu sempre, por muitos anos, eu agi de forma muito independente e autossuficiente. Só me caiu a ficha quando meu filho morreu, viu? Olha o deserto que eu precisei passar. Eu não tinha nem consciência de que eu era tão orgulhosa, com nível tão alto de autossuficiência e independência, até eu passar pela experiência da morte do meu filho. Eu não tinha essa consciência. Então é algo que a gente tem que matar mesmo. É sério isso. Né? São muitas manifestações. E hoje eu tenho cuidado para não querer, de repente, estar fazendo alguma coisa da minha vontade. De forma independente, sabe? Eu faço. Até agora eu estava falando com um amigo, eu disse, eu vou ver minha agenda, porque eu preciso ver a agenda que o Senhor quer para mim. Para não estar dizendo, olha, eu vou fazer isso. Então, é tudo muito sublime e é muito tênue. E a gente precisa estar muito vigilante todos os dias. Até porque, né, Michele, assim, Deus abre portas, sim, ele abre, ele também fecha, mas também o inimigo se aproveita de algumas portas que não foram Deus que direcionou a gente para ir, para confundir a mente, né? Porque às vezes nós, os seres humanos em geral, a gente está tão empolgado com o que Deus está fazendo, com as coisas que estão acontecendo, e aí a gente vai entrando por tudo que é porta, achando que essas portas são todas do Senhor. E o Senhor, por isso que a gente tem que orar, né? Como você falou, entrar num estado de completa dependência para a gente saber qual é a vontade de Deus para nossa vida. Porque talvez, por exemplo, uma porta que eu entro, você não entra, uma porta que você entra, eu não entro. Então, assim, no sentido de não ser para mim, ou não ser para você, ou não ser para quem está nos assistindo. Então, isso aí você falou e é muito forte isso mesmo, porque é uma das formas, né, que o inimigo vem para roubar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Iludindo, enganando, confundindo a mente, através até de oportunidades que são boas, né? Enfim. Sim. Precisamos discernir o tempo, né? Sim. O tempo, né? Para cada uma. Então, o posicionamento, eu sei que hoje é muito desafiador, mas o que tem causado realmente um posicionamento incoerente para cada personagem
são manifestações de orgulho. E a gente precisa entender isso. E de forma humilde, confessar, se arrepender, se humilhar, e buscar de Deus a sabedoria e a santidade, sabe? Porque senão não tem um posicionamento alinhado com a vontade do Pai para qualquer personagem, para qualquer papel. E o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos dependentes dele. E lancemos sobre ele toda a ansiedade. Confiemos nele. Renovemos, transformemos as nossas mentes para conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. E possamos, aí sim, viver a missão. Porque a missão é renúncia. E o que é que Deus quer que nós façamos? Tá me ouvindo bem? Tô, tá ótimo. É que eu tava lendo um comentário aí, ó. É necessário ter discernimento para não cair nas ciladas do inimigo, porque ele trabalha muito na mente, né? Fátima Leite falou aí. Isso. E nas nossas próprias vontades, né? Sim, E sim. o que o Senhor quer de nós é que nós façamos discípulos. A palavra do Senhor diz em Marcos 28, 19 e 20. Portanto, indo, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Esse é o estado desejado. Esse é o objetivo. Esse é o posicionamento que Deus quer de nós, que somos discípulos. Para qualquer ministério, é fazer discípulo. Como é que eu vou fazer discípulo se eu não conheço a Jesus? Se eu não sou uma discípula, se eu vivo ansiosa, se eu não dependo do Senhor, se eu quero agir na minha própria força, fazer o que eu quero, de acordo com meus desejos e vontades, eu preciso ser uma discípula. Então, para qualquer personagem, qualquer papel, mãe, pai, esposo, esposa, profissional, qualquer área da vida, finanças, igreja, ministérios, nós precisamos ser discípulos. E quando nós entendemos que somos discípulos, o Senhor nos ordena a ir fazer discípulos, ensinar as pessoas tudo o que Ele tem nos ordenado. Esse é o posicionamento da missão. É o crescer em Cristo e é o contribuir, é o levar Cristo para que as pessoas também conheçam a Cristo. Dentro de todas as áreas. Você como mãe, a palavra do Senhor diz, ensina os caminhos do Senhor aos teus filhos, para que eles não se desviem. Você como esposa, o Senhor diz, honra o teu marido. Você é uma mulher sábia. Em Provérbios 31, o esposo, o Senhor ensina, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Como filhos, honra pai e mãe, para que tenham dias prolongados. Na área das finanças, para que sejamos mordomos, tenhamos sabedoria, inteligência, cuidar do corpo, da saúde, que é tempo do espírito. Ser líder através do exemplo, por exemplo, no ambiente profissional. Ser servos. Esse é o posicionamento. Servos. Porque quando nós somos discípulos, nós entendemos quem somos. Filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, chamados para governar, liderar, e ao mesmo tempo que o Senhor nos coloca em um posicionamento de governo, de autoridade, de poder, de liderança, nós precisamos ter a nossa estrutura emocional, espiritual e física para entender que somos servos. Porque se nós estivermos com a estrutura de orgulho, arrogância, soberba, vaidade, ainda por conta das feridas abertas e o orgulho, que é toda estrutura que nos impede de revelar a nossa essência divina,
nós não vamos desenvolver o nosso papel principal, que é de sermos servos, de servir, de fazer discípulo. Não como uma obrigação, não em busca de um reconhecimento, não, mas que nós somos filhos amados, nós somos herdeiros, chamados para governar, para liderar, mas o papel que Deus espera de nós hoje é termos corações dispostos e disponíveis a ir a todas as nações, fazer discípulos para que as pessoas guardem, aprendam e guardem tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Esse posicionamento é desafiador, porque requer uma preparação. É, verdade. E a questão é quem está disposto. Tudo isso que nós falamos é uma preparação. A consciência, a confissão, o arrependimento, a humilhação, é tudo preparação para o estado desejado, para o objetivo. Verdade. Independente do papel, é ser discípulo de Cristo. É revelar Jesus. Quem está disposto? Exato. Servir ao Senhor e servir ao próximo, né? Em qualquer área. Não é verdade? Então, eu acredito que hoje o que acontece é esses impedimentos nos roubam de ter esses posicionamentos congruentes, verdadeiros, sim, vivenciados de forma genuína, verdadeira, não é? E é isso que Deus quer. E é isso que Deus quer. É que sejamos, dentro da sua casa, você é uma serva, eu sou uma serva, vocês são servos. Dentro da igreja, somos servos. Amém. Na escola, somos servos. Na sociedade, somos servos. No governo, agora que estamos em época de eleição, na política, somos servos. A política é para cumprir função social, servir ao povo. Somos servos. Deveria ser tudo conforme está prescrito. Princípios, valores. Mas aí, por conta, no caso da política, nós temos, por conta da ganância, do orgulho, do poder, da mentira, somos roubados da essência verdadeira. Então, a gente sabe que a gente tem a cultura do mundo e a cultura do reino. E todo esse diapasão, essa divergência, que nós estamos inseridos dentro desse contexto de uma sociedade desalinhada, ainda muito desconectada, nós temos esse grande desafio. Verdade. Não é? E aí eu quero saber de vocês aí, como é que vocês estão hoje, seu nível de ansiedade, de realmente reconhecer com humildade, entregar ao Senhor, confessar, se arrepender, se humilhar e estar disposto a não só desenvolver todo o papel, personagem, todas as áreas das suas vidas, mas a ser servo, fazer discípulo. Isso tem ardido no meu coração, pastora. Amém. Isso tem ardido no meu coração. É fazer discípulo. É que, na verdade, essa é a nossa, digamos assim, uma das nossas maiores funções, né? Adorar ao Senhor, mas multiplicar o número das pessoas que creem, né? Levar o evangelho a toda criatura. E às vezes as pessoas pensam que isso aí só funciona, né? Eu vejo muita gente assim, preocupado muito só com dentro de igreja, né? E na verdade tem pessoas que não vão entrar, tem pessoas que a gente vai ter que levar, né? Vai ter que levar até elas. Elas Sim. não vão vir, nós vamos ter que levar até elas de alguma forma. E isso aí é desafiador, porque ficar ali em quatro paredes é fácil, né? Digamos assim. É fácil, é cômodo. Não que seja fácil, né? Que é uma tarefa desafiadora também. Mas o levar, né? E como você falou, ir por todo mundo. Aonde Deus te mandar ir, né? O que Ele mandar falar, falar. Como está escrito na palavra, é bem desafiador. Porque, como você falou, muito bem explicado. Mexe com o nosso conforto, mexe com a nossa estrutura, mexe com aquilo que a gente acredita que seja propósito hoje, né? Mas se a gente não se move nisso, naquilo que... Por isso que a gente tem que ter muito entendimento, como você falou no início aí, do que é para a minha vida, do que é para a sua vida. Porque senão a gente fica
perdido. As pessoas É, ficam perdidas, não sei para onde eu vou, e aí não vai para lugar nenhum, é. né? E, Quem não sabe para onde ir, não vai. isso. E também revelar Jesus dentro de cada papel, né? De cada personagem. Então, o ir, né? Por exemplo, quando a gente vai É, até a pessoa, por exemplo, na escola, no trabalho, né? Como você é, falou, as funções. Achei muito é. legal essa divisão, né? Você Sim, saber que tem a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher que trabalha lá na empresa, vamos supor, a mulher que está na igreja, a mulher que está na vizinhança, né? A mulher que está numa reunião com amigas, enfim. Tem mil exato. papéis, né? A mulher e o homem, né? Que tem muitos homens Isso. aí também. E é desempenhar e levar Jesus através de cada papel. E uma coisa muito interessante que eu vejo assim no, em relação ao posicionamento disso é que às vezes as pessoas querem levar da mesma forma, né? Por exemplo, a Michelle faz dessa forma, eu quero fazer igual a ela. Não funciona, né? Não. Não funciona. Eu Vocês estão vejo também escutando? assim, cada um, né, desse modo diferente, né? É, Eu já desenvolvo assim um padrão peculiar. Você é um outro padrão, né? Uma outra sim. forma, né? Uhum. Eu, por exemplo, já frequento igreja há muitos anos, mas nunca me inseri dentro de um ministério de uma igreja. Então, comecei a desenvolver um ministério independente, faço muito um trabalho independente. E cada um Deus tem uma forma de fazer, de usar, né? De desenvolver. A questão É, é não, que eu trouxe isso porque, assim, às vezes as pessoas olham para mim, para você e as pessoas que estão aí na live também, alguém tem a gente como referência. Sueli, um beijo, Sueli Catão aí, ó. Beijo, ah, amada, Deus abençoe. Maristela também tá aí, que eu vi lá que no grupo. bênção! Beijo Beijo para para vocês, vocês, maravilhosas. Maristela. Eu não estou conseguindo ver aqui na minha, mas tudo bem. Beijo Tava a para vocês. Maristela aqui, É, agora entrou a Sueli. Então, eu tava falando assim, no sentido de, por exemplo, ter como referência é uma coisa, né? Por exemplo, ter você como referência, ter a Sueli Catão aí que entrou agora como referência, ter a sim, minha vida como referência, é uma sim, coisa. Outra coisa é você querer ser igual à pessoa, porque às vezes não funciona. Por exemplo, o jeito que eu vou lidar com a situação não é a mesma que você vai lidar, que as isso, outras. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento para a gente fluir naquilo que Deus tem para nossa vida. isso, Senão fica um isso, monte de gente querendo imitar outras pessoas, não, porque uma coisa é ter como referência e admirar e, lógico, seguir, né, aquele parâmetro, aquele sim, padrão. sim, Outra coisa é querer ser uma cópia e não funciona, né? Não vai alcançar. Por que não funciona? Eu vou explicar o que eu estou dizendo. Não fica verdadeiro. né? Porque Aí, se eu forçar a ser a Michelle, é, por exemplo, é, não vou ser verdadeira. Se a é. Maristela aí, ó, um beijo, Maristela, maravilhosa. Se a Beijo, Mara. Maristela, por exemplo, se a Maristela forçar ser a Sueli, um exemplo, não vai funcionar. Vocês Não, estão entendendo o que eu estou querendo trazer? De acordo com o que a Michelle trouxe? Precisa levar, né, esse posicionamento para todos os lugares, aonde a gente está no nosso trabalho, no nosso meio social, na nossa casa, mas precisa entender que cada um tem um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de lidar com situações, e isso tem que ser muito bem respeitado, né, amada? isso, Porque senão fica um monte de gente. Aí o que você falou no início da ansiedade. é, Ficam pessoas ansiosas, frustradas, porque quer ser daquele jeito e não consegue, porque não é o que é para ser, e fica isso. naquela neura, né? Então, Mas aí o que, é que acontece isso? Pessoas não conhecem a si mesma, as crenças limitantes de identidade, não se relaciona com o pai. Aí temos a raiz da rejeição, aí vem outros problemas, a inveja, a comparação, não é? Questões de autoimagem, as pessoas não se percebem como de fato elas são, por conta das memórias ruins, do orgulho, então, das dores, dos traumas. Por isso precisamos de cura, libertação e restauração, não é? Porque se eu entendo quem eu sou e eu me aceito, entendo do meu chamado e não preciso me comparar ou desejar o outro, então significa que eu já sei quem eu sou. Então, é um relacionamento com Deus. Então, o que é que precisa hoje? Se relacionar com Deus. E você vai conhecer quem você é, conhecendo a Ele, vai conhecer quem é o seu chamado, vai ter suas dores curadas, seus traumas ressignificados, só assim. E aí não vai mais haver essa comparação.
Rapidinho, você falando de comparação, a Sueli escreveu aqui, né? Um dia eu emprestei um vestido para uma amiga e ela ficou completamente diferente de mim. O vestido em mim, né, na Sueli, no caso, ficou ótimo e nela não tinha nada a ver. É o que você está falando da comparação. A pessoa quis ser igual, provavelmente pelo contexto que ela está dizendo aí, a pessoa quis imitar, ser igual, né? E aí não cabe, é o que ela falou e foi bem um exemplo bem legal, porque não cabe naquela pessoa, não é o estilo, talvez, mas a gente Isso. tá. A gente usou aqui, ela usou o exemplo do vestido, mas para a vida. Sim, Não cabe, por exemplo, tem gente que é mais quieta, mais, né, um silêncio, aí quer às vezes ficar extrovertida para imitar outro. Não vai ser não verdadeiro, vai, não não vai. vai. Então tem que cada um ficar, igual diz a Bíblia, né, na vocação que foi Isso, chamado. nós No somos seu. únicos, né? Isso, é isso. E isso é realmente entender quem somos, saber que fazemos parte de um corpo. O Senhor nos dá dons, habilidades para desenvolvermos nosso ministério e ser feliz. Ser feliz com quem nós somos, com quem temos sido e buscar essa transformação. Muito legal. Muito Então, legal. né, hoje é isso, é o posicionamento e eu quero saber de vocês, para que vocês possam estar respondendo para si mesmo. Qual tem sido o seu posicionamento como mãe, como pai, como profissional, esposo, esposa, com o seu relacionamento com Deus, com o seu ministério, com sua saúde, com suas finanças, com seus parentes, com o social, com servir em cada área da vida. Qual tem sido o seu posicionamento e o que você precisa fazer para mudar o seu posicionamento? Né? Que o Espírito Santo traga luz, traga clareza, as manifestações do orgulho, aquilo que precisa ser removido de você, que venha o arrependimento, que você confesse, se humilhe, deixe e vivam em novidade de vida, porque o Senhor nos chama para sermos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás. Como nós vamos viver em novidade de vida se nós estivermos presos às memórias ruins, aos padrões ruins, aos vícios, aos maus hábitos, às dores, aos rancores? Não vamos viver em novidade de vida. Como? Então, deixa para trás, ama, perdoa, se libera, renova a mente, transforma e se posiciona, porque de fazer discípulo. E nós precisamos Isso aí. entender que, independente do papel e do personagem, nós somos discípulos e precisamos refletir Jesus, ensinar sobre Jesus, para que as pessoas também queiram Jesus e façam discípulos e haja multiplicação até que o Senhor venha. Amém? Amém. É isso. A Bispa Eunice está aqui também. Está Amém. falando, né? Cada um tem a sua própria personalidade, identidade e ministério, né? O que a gente está falando aqui Sim. também. Então, seja bem-vinda. Glória. Sueli Catão está falando aqui. Amo vocês. Parabéns pela live. Uma noite abençoada. O pessoal está participando aqui, Gratidão. né? A gente. Gratidão. Mas foi muito bom. Tudo isso que você trouxe, né? Porque a gente está falando de posicionamento e a missionária Michelle trouxe algo assim que realmente sem renúncia, sem sair da zona de conforto, sem se, digamos assim, se render, né, à vontade de Deus, saber o que Deus tem para nossa vida, tudo que ela falou do arrependimento, de querer entender quem é, a sua identidade, né, largar o orgulho, todas as coisas que ela falou, é uma trajetória. Não É, significa que você vai fazer, tipo assim, hoje eu vou deixar isso. É um dia após o outro, né? O importante é querer o aperfeiçoamento, né, missionária? exatamente. Aqui a Fátima Leite falou aqui, ó, quando nos posicionamos na presença de Deus, o Espírito Santo nos transforma. Sim. Precisamos dar ótimos exemplos, porque somos observadas. Uma nuvem de testemunhas, né? O tempo inteiro. É Somos verdade. discípulas, né? Então, Sim. Que precisamos legal. refletir isso, né? Mas Muito que legal. bênção. Isso. Gratidão a todos vocês que estão aí, as amadas que participaram, os amados. Eu não estou vendo aqui quem tá on, não está Não aparecendo para mim, mas tá muito aparecendo? obrigada, Acho que na hora que Bíblia, você foi Mari. mexer no celular deve ter sumido, né? Porque Mas é, mas tá bom, aparece para tá? mim Tem uma também, né? turma aqui. Que Hã? bom. Então, aparece para mim também, deveria, né? Eu É, acho que é porque a minha bateria aparece. está baixa. Eu esqueci o nome dela da plataforma lá. Roberta, pode Mas comprar. não tá aparecendo o nome, tá? Só apareceu a plataforma, deve ser ela mesmo. Não, tá, Opa, é, é. tá aqui também. Que Pode comprar, é a Roberta É, mesmo. é a Roberta. Também entrou aqui. Beijo, Roberta. Beijo para todos vocês. Então E é aí, isso. O que é que vocês vão fazer a partir de agora, não é?
quais fichas caem, quais decisões vocês tomam. Precisam sair daqui, dessa live, anotando as fichas que caem, com decisões a ser tomadas e quais atitudes vocês vão fazer a partir de agora, para que haja essa transformação, para que haja um novo posicionamento, um novo começo, uma mudança de mente. Então, que vocês, com autorresponsabilidade, anotem, peguem aí as fichas que caíram, decidam, ajam nessa direção, porque a jornada não para, né, pastora? Não para. Estamos aí firme e forte nessa trajetória, porque é um aperfeiçoamento. Todo dia descobrindo uma coisa nova, né? Fiz um curso esses dias, falando aí, você está falando fichas caem, eu só me lembro lá do curso, né? Rapidinho, gente, uma tarefinha de casa, então. A Sim, missionária Michelle está dando uma sim. tarefinha de casa para vocês, hein? Acabou a live. Reflito aí sobre o que ela falou. Que fichas caem significa o que que você pode ter de aprendizado, né? Nessa live aí, tudo que ela falou trouxe pra gente. Aí me lembrei aqui, Michelle, eu tava falando, né? Fiz um curso há uns, sei lá, uns 15 dias atrás, mais ou menos, sobre oradores e palestrantes. Sim, E eu amo, né? é Vou benção. fazer agora, vou fazer o assessment daqui a uns dias Ai, e do benção. perfil, né, comportamental, muito legal. Sim, Mas o que eu estava querendo dizer eu descobri nesse curso agora, eu já fiz o CIS, já fiz formação em coaching, e aí, sim. e assim, a gente pensa assim, já resolveu tudo, né? É, Não, não. Chega lá, tem mais uma coisa, tem mais tem uma, sempre, né? tem Uma sempre mais. estrada de volta que você precisa fazer. Eu falei, Jesus, tem Tem misericórdia. sempre uma coisinha. Eu agora, Sempre tem uma nesses coisinha. assessment, eu me deparei, eu digo, nossa, vamos lá. É, Vamos lá confessar e se abre arrepender. o Vamos quebrar o coração e orgulho, né? resolver, né? Tem Exatamente. que realmente sair da zona de conforto. É isso. E todos nós precisamos entender que temos nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fortes, sim, pontos de melhoria, e com muita humildade dizer, realmente eu reconheço e Senhor, vem cá, me transforma e, não é? E se arrepende, deixa, confessa e vai e não para. Eu quero desafiar vocês a emergirem na jornada, a não pararem, a realmente assim, estarem dispostos a tomar a decisão de perseverar. Perseverar. Porque a palavra-chave é perseverança. O resultado ele só vem com perseverança. Isso. Perseverança, confiança. Então vamos perseverar, que vale a pena. Amém. Amém. A gente já está caminhando para o fim, temos que encerrar, porque senão daqui a pouco o Instagram derruba e eu quero deixar gravada essa live. Eu vou pedir para a missionária Michelle fazer uma oração. E você que está aí, tem tarefa de casa. Quando Sim, acabar a live, você não vai logo fazer outra coisa, não. Já anota aí anota o isso. que você aprendeu e quais são as decisões. Igual ela falou, né? Que decisão você toma a partir de agora, de acordo com aquilo que Deus falou no seu coração através da vida aqui da missionária Michelle, né? Isso. Porque Deus falou. E que aí ela falou que fichas caem, ou seja, o que que você entendeu? E quais são os próximos passos, né? O que que você tem como atitude de acordo com aquilo que você aprendeu? É tarefinha. E a missionária vai estar orando, né? E a gente vai encerrar. Já quero rapidinho, antes de você orar, agradecer todos que estão aí, gente. Que alegria ter todos vocês aqui. Né? É muito importante essa participação, né? Todo mundo que escreveu alguma coisa, participou. É muito importante porque essas lives são para nos, começando com a gente que faz, né? Que está aqui, aprender e crescer, né? Para nos ajudar, uma ajudando a outra, um ajudando o outro, porque todo mundo tem algo a agregar na vida do outro, né? Às vezes você pensa assim, eu já sei tudo, sabe nada, eu também não sei nada. A gente tem muito o que agregar na vida do outro. Então, essas lives nada mais é do que isso, né? A gente poder passar uma experiência, passar uma palavra, passar um ensinamento, como foi hoje aqui, extraordinário e forte para a nossa vida. Então, que vocês tenham sido bastante edificados em nome de Jesus. Vamos orar, né, Michelle? Jesus. Agradeço, pastora. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, uma honra. Sempre uma alegria imensa, você linda e maravilhosa. Amém. Curti sua viagem aí também, viu? Ai, que top! Maravilha, um Delícia. tempo de qualidade com a família, né? Que presente de Deus. Maravilha, Deus abençoe vocês também. Gratidão, amo vocês. Deus abençoe que nós possamos perseverar nessa jornada. Amém? Amém, amém. Então, vamos selar esse momento com oração.
E é isso aí. Pai, eu Amém. quero nos apresentar agora, Senhor, como teus filhos, Pai. Reconhecendo, ó Deus, que muitas vezes, pelas manifestações do orgulho, Senhor, nós somos roubados de tomarmos posicionamentos coerentes para que nós possamos, Senhor, viver o papel certo para cada personagem que o Senhor espera que nós sejamos. Então, nos perdoa, quebra o nosso orgulho, Senhor, e traz, meu Senhor, a revelação da identidade cada vez mais clara de quem nós somos em Ti, Senhor. Amém. Ressignifica as dores, arranca a raiz de rejeição, cura os traumas, as feridas, reprograma as crenças e vem com o Teu Espírito sobre nós, com o Teu amor, com a sabedoria, Senhor, com a Tua presença sobre nós, meu Pai, que nós possamos, ó Deus, lançar sobre Ti toda a ansiedade, confiar em Ti, viver uma vida de dependência a cada dia, Senhor, reconhecendo que nós não somos nada sem Ti, Senhor, deixando, Senhor, toda a vida de autossuficiência, de independência de lado, mas nós precisamos de Ti, nós precisamos viver e depender de Ti, Senhor, e nos conduz, Senhor, ao posicionamento certo para que o Senhor tem para as nossas vidas, que conforme foi lido em Tua palavra, de sermos discípulos, Senhor, fazer discípulos a Parou. Acho que a live parou. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Ai, acho que ela saiu. A live caiu. Gente, obrigada, viu, pela presença. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Semana que vem tem mais. Eu tenho feito essas lives todas as segundas ou terças com alguma, né, com alguém assim que traga algo para edificar a nossa vida. Semana que vem tem mais. Eu espero vocês. Aproveita e segue aí o Instagram das Mulheres Posicionadas, né? Arroba Movimento Mulheres Posicionadas. Se você não segue, se você não está seguindo, segue lá. E é uma honra ter vocês aqui. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Dê uma semana de bênçãos, vitórias, milagres, livramentos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.